eu precisei me fazer uma pergunta que eu vou fazer também para vocês nessa noite. Às vezes algumas pessoas perguntam pra gente: e aí, como é que você tá? E aí a gente responde: legal, tô bem. Mas será que essa resposta que a gente dá pro outro é verdadeira? Às vezes a gente dá um tudo bem automático. Às vezes a gente só responde: eu tô bem, para não ter que explicar o porquê que a gente não tá bem de verdade. E eu me peguei pensando: será que todos os eu estou bem, os meus irmãos, qualquer pessoa que seja, realmente está bem? E aí o Senhor colocou no meu coração a música, uma canção. Dá-me um coração igual ao teu. E eu comecei a ouvir aquela canção e aquela canção. Dá-me um coração igual ao teu. Eu preciso mudar, eu preciso pensar, eu preciso rever atitudes. Eu preciso saber se eu realmente estou bem. Eu preciso me autoavaliar todos os dias. Saber se as minhas respostas têm sido coerentes com aquilo que eu tenho vivido em Deus. A próxima vez que você se perguntar: estou bem? Você precisa se autoavaliar. E se você não estiver, seja sincero com você. E peça ajuda ao Senhor. E corra para Deus, converse com Ele. Porque quando nós não estamos bem, é aí que Ele vai entrar. Nós temos diversas estações na nossa vida. Mas nós pensamos que só o verão é que é a boa. Só a primavera porque floresce. Mas Deus tem grandes feitos no inverno também. Quando está frio e Ele se revela com seu calor. Quando está escuro e Ele se revela com sua luz. Quando as folhas caem e a árvore seca. Aí que você diz: já era mesmo. E do nada a estação muda e começa a florescer, Porque aquele que te mandou plantar é o mesmo que é capaz de enviar chuva para fazer o seu jardim florescer. Então não esqueça, independente da estação que você está vivendo agora, o Senhor é fiel para te manter, porque aquele que deu a promessa é fiel para cumprir essa promessa. E Ele não vai te abandonar. No inverno, no verão, no outono, na primavera, as estações precisam ser vividas. Precisam ser aproveitadas. E em tudo você vai ver Deus. E em cada detalhe, nos mais difíceis detalhes, você vai ver Deus. Porque nas chuvas torrenciais mais fortes, quando bate no telhado, você fala: eita, que o telhado vai cair. É ali que Deus se revela. E essa árvore não vai mais, ela vai florescer. E a grama secou, vai ficar verde de novo. E está nublado, o sol vai aparecer. Sempre existe uma luz no final do túnel. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É você pedir, nós pedirmos ao Senhor: Senhor, me dá um coração igual ao teu, porque se eu tenho um coração semelhante ao de Jesus, eu não desisto. Porque a caminhada de Jesus foi tão árdua, mas em nenhum momento ele desistiu. Ele contou com os amigos, ele tinha companheiros ao lado dele, ele tinha principalmente o Espírito de Deus e o Pai, que fizeram com que ele não desistisse. Você acha que não foi árduo para Jesus? Será que não foi árduo para Jesus ter que se despir de sua glória, caminhar ao lado de homens comuns, passar por tudo que ele passou, para chegar no final e dizer: se eu consigo, você também consegue. Se eu consigo, você também consegue. Então nosso clamor precisa ser: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Jeremias 17:9, por favor. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então o Senhor já adverte: seu coração é enganoso. Você precisa ter cuidado com ele. Porque quando as emoções e os sentimentos batem na sua porta, você precisa dizer para você mesma: eu não vou mudar o meu coração. Eu vou continuar com o coração firme no Senhor.
Eu estou enfrentando uma estação nova que eu não conhecia, mas nessa estação eu vou me reinventar para ver aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Nessa estação que eu vou viver, eu preciso ter um coração ainda mais firme do que as estações fáceis que eu vivi. Eu preciso conseguir enxergar o Senhor na tormenta, enxergar o Senhor na neblina, enxergar o Senhor nos tempos árduos e difíceis da vida. Porque se eu entendo isso, que o Senhor está comigo naquele momento, aí eu não desisto. Mas se eu me vejo sozinho, se eu me vejo sem ninguém, aí eu vou desistir. Quando nós nos vimos com alguém, ainda dá vontade de desistir às vezes? Imagine sozinho. Então eu quero te dizer, se você não está bem, faça uma autoanálise. E assuma, seja humilde em assumir, realmente eu preciso de ajuda. E vá conversar com o Senhor. Converse com seus líderes, para que seja orado, para que seja conversado, para que seja resolvido. E o seu coração não te engane. José não mudou o seu coração. Ele poderia ter o seu coração mudado por causa daquilo que ele sofreu, mas o seu coração não foi mudado, porque apesar dele estar no Egito, o seu coração estava no céu. Então ficava difícil mudar a mente de José, porque ele tinha uma convicção dentro dele de quem era Deus. Então o Egito, as estátuas e qualquer outra pessoa não podiam mudar a mente de José, porque ele sabia exatamente quem ele era. Apesar de não saber muito bem o que aconteceria, qual era o propósito de Deus naquela situação, mas ele sabia que o Senhor estava guiando ele para algum lugar. Então ele glorificou a Deus na casa de Potifar, ele glorifica a Deus na prisão, ele glorifica a Deus sendo escravo, ele glorifica a Deus quando uma mentira é contada sobre ele. Em tudo José glorificou a Deus. E no final, o que aconteceu? Ele se sentou no lugar que Deus tinha para ele. E se ele tivesse desistido? E se o coração de José estivesse mudado? Será que ele teria chegado no lugar que ele estava? Será que ele tinha alcançado tudo que ele alcançou? Com certeza não. Mas porque o coração de José não mudou, não se corrompeu, ele alcançou aquilo que Deus tinha para ele. Hebreus 3:12. Hebreus 3:12 vai falar de um coração incrédulo. O escritor de Hebreus nos alerta: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A tendência do nosso coração é para o mal. A tendência do nosso coração é pensar em que tudo vai dar errado. Você já pensou? É difícil a gente pensar só coisas positivas durante o dia. Durante o dia, milhões de coisas vão passando pela nossa mente. E é tanta coisa ruim, a gente sai com medo já de ser assaltado. Entra no carro, ai meu Deus, um acidente. Vai chegar em casa, Jesus, tenho que olhar essa panela para não queimar. É um bombardeio, é uma opressão tão grande na nossa mente, que às vezes a gente não consegue aproveitar o ordinário da vida, que são as coisas tão simples. Tenta mudar a sua mentalidade e pede ajuda ao Senhor. Senhor, eu vou sair, mas vai dar tudo certo. Eu vou chegar em casa e vai dar tudo certo. Eu vou entrar nesse carro e o meu carro é consagrado ao Senhor. Eu não vou ser achado por nenhuma batida. Eu vou sair na rua e eu não vou ser encontrado por nenhum mal, porque o Senhor me guarda e me livra. Claro, irmãos, a gente não pode dizer que nada vai acontecer porque a chuva vai cair na cabeça de todo mundo. Mas você precisa sair de casa na certeza e na convicção de que aquele que te chamou, ele vai te guardar, ele vai te proteger, vai te guiar, vai te instruir, vai te ajudar. A gente não pode sair com pensamento pessimista, porque vai ser fácil da gente ser oprimido pelo inferno. A gente muda a mentalidade, como diz as Escrituras. Eu preciso renovar a minha mente dia após dia, para que eu possa entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus sobre a minha vida. Porque se eu sou bombardeado e não luto contra isso, aí eu pereço. Eu não consigo enfrentar o bom combate. Mas se eu sou bombardeado e levanto o escudo, coloco o capacete, a couraça, aí já é outra coisa. Porque a Bíblia não diz que nós não seríamos bombardeados. A Bíblia diz que o Senhor nos deu armaduras necessárias e eficazes para combater essa guerra. Então você é um guerreiro de Cristo que precisa levantar a armadura que o Senhor te deu para conseguir lutar as guerras que Ele vai te dar.
Porque Deus não te chamou para simplesmente observar guerras. Ele te chamou para enfrentá-las. E você tem armadura suficiente para enfrentar tais guerras. Porque o Senhor te escolheu. Então nunca se ache inferior. Nunca se ache menor daquilo que o Senhor te chamou para ser. Davi poderia. Ele foi menosprezado pelos irmãos. Menosprezado pelo pai. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia os animais que ele tinha matado lá atrás, que ninguém tinha visto. Ele sabia, o óleo que desceu na cabeça dele não precisava de afirmação de ninguém. Ele simplesmente entendia que Deus tinha um propósito na vida dele e que ainda que ele fosse menosprezado, o coração dele não seria mudado pelas circunstâncias que ele enfrentou, porque Deus tinha escolhido ele. E quando Deus escolhe a gente, não existe palavras contrárias àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Só existe sim, vou conquistar, vou fazer, vou avançar e eu vou ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Porque é uma palavra que muda a nossa vida. É uma palavra que transforma a nossa mente. É uma palavra que muda a nossa atitude, o nosso posicionamento. Eu não preciso ficar anunciando os dragões que matei, os monstros, os leões que enfrentei. Não, o Senhor conhece seu coração. No tempo certo, o Senhor vai derramar óleo sobre a sua cabeça, como aconteceu com Davi. Ele poderia ter mudado o coração também quando Saul perseguiu ele. Mas ele não mudou o coração, ele permaneceu firme em seus propósitos. Ele falou, ei, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? O ungido do Senhor se levantou contra mim, mas quem sou eu? O ungido do Senhor estava errado? Estava. Era ungido de Deus, escolhido por Deus, mas estava errado. Estava no trono. Quer dizer que Deus errou? Não. Quem errou foi Saul, de não ter obedecido à voz de Deus. Então era ungido do Senhor, perseguindo um homem consagrado a Deus, que teve uma atitude correta, não se rebelou. Ele não se rebelou, o coração dele não mudou. Então ele alcançou aquilo que o Senhor tinha para ele, porque ele não levantou o dedo contra o ungido do Senhor. Ele poderia ter mudado o coração também contra Nabal. Quando Nabal se ergue para confrontar Davi, retribui a ele o mal com o bem que fez. Davi até cogitou ameaçar Nabal. Mas o que foi que ele fez? Houve uma intercessão. Uma pessoa chegou para interceder. Ele deu ouvido àquela intercessão e se livrou de fazer justiça com suas próprias mãos. Porque se a justiça fosse feita com as próprias mãos de Davi, o Senhor não estaria naquilo. Mas, como Davi repensou e teve uma intercessora para dizer, peraí, calma, não é assim não. Respire. Repense suas atitudes, não mude seu coração. Não perca aquilo que o Senhor tem para você por causa de uma atitude de outro. Não tem nada a ver com aquilo que Deus te chamou de escolher. Porque isso acontece. A gente perde aquilo que Deus nos deu por reagir a comentários de outros que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor propôs para nós. Por que simplesmente a gente não despreza? Por que simplesmente a gente não ora? E pede a Deus que mude o coração do outro, ao invés de se rebelar e agir com a nossa própria mão, se levantar com nossa própria justiça? A justiça do Senhor é suprema, irmão. Quando a gente entende isso, que a justiça do Senhor é suprema, a gente não luta mais com a nossa própria mão, a gente deixa Deus resolver. Porque aquilo que eu não consigo resolver, eu coloco nas mãos do Senhor, Ele resolve muito bem. Aquilo que eu não posso fazer e nem convencer o outro a ser, ou a agir da forma que eu penso, ou imagino ser melhor, o Senhor pode fazer, se eu confiar que Ele faz. Abra comigo, por favor, Números 20. Irmão, esse capítulo fala sobre as águas de Meribá. E aí eu fiz um questionamento para mim mesma. Meu Deus, e se as águas secarem? Será que eu vou ter o mesmo posicionamento que esse povo? Moisés chama eles de rebeldes. Rebeldes porque em um momento que não teve uma água para beber, eles se esqueceram de tudo que Deus já fez. E ao invés de clamar ao Senhor, foram reclamar com Moisés. Não foram nem conversar com Deus. Eles foram reclamar com Moisés. E dizer, era melhor que eu estivesse no Egito, comendo cebola, do que passar por tudo isso.
ingratidão, rebelião, mudaram o coração, esqueceram daquilo que o Senhor tinha feito por eles e simplesmente se rebelaram. E o que foi que aconteceu? Moisés também sofreu com isso, porque ele também deixou que as intenções dele mudassem. Porque ele não ouviu, ele ouviu o conselho de Deus, mas ele não praticou como era para ser praticado. Ele ouviu a ordem, mas não executou a ordem como deveria ser executada. Ele não falou, ele bateu. Ao invés de Deus mandou ele correr, ele andou. Fez tudo ao contrário. Mandou ele subir, ele desceu, conjecturando, como diz o pastor. Ele não fez o que deveria ser feito. Poderia ser feito do jeito dele? Foi feito, mas o que foi que aconteceu? Não entrou. O Senhor falou, você se rebelou contra a minha santidade. Olha que pesado, irmão. Quando a gente despreza uma ordem de Deus e faz do nosso jeito, Deus fala assim, você desprezou minha santidade. Por quê? Porque eu falei com você, eu te dei um comando, e você fez do seu jeito, achando que o seu jeito era melhor do que o meu jeito. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Deus fala, vá para a direita. Acho que a esquerda aqui é um atalho mais perto. Eu acho que eu vou subir a ladeira, não vou para a direita não. Não dê um jeitinho nas promessas de Deus. Espere o tempo certo. Cumpra os comandos. Ouça a sua voz. Obedeça as suas direções. Que você vai chegar no lugar que Ele tem para você. Vai entrar nessa terra. Mas se você fizer do seu jeito, vai acontecer a mesma coisa. Você vai andar, dar voltas. Vai até comer e beber de maná, de água da rocha. Mas você não vai chegar lá. Você vai ver milagres pelo caminho. Mas quando chegar no fim do caminho, infelizmente você não entra na terra, porque você só creu nos milagres, mas não obedeceu suas ordens. Você somente creu em alguns milagres que você quis crer, mas em outros não. A gente precisa ser íntegro naquilo que se chama Deus. Nós precisamos deixar a parcialidade, porque a parcialidade nos afasta da verdade de Cristo. Quando nós somos parciais, eu digo, Gênesis está certo, mas Mateus não. Eu digo, Miqueias mais ou menos, mas Lucas eu vou seguir. Mas não o capítulo 2. Eu quero só o capítulo 1 mesmo. Ou seja, eu vejo o meu pecado. Se está lá, não gostei não. Vou para outra página que tem aquilo que me conforta e sigo. Não. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para, independente da minha vontade, de Gênesis a Apocalipse, sua palavra se concretizar na minha e na sua vida. Sem exceção, de uma vírgula. Então, de Gênesis a Apocalipse, todas as promessas são para você, mas todas as renúncias também são. Todas as palavras de conquista, obter, avançar, conseguir, são para você. Mas quando disser renuncie, obedeça, sujeite, abandone, também é para você. Então, não seja parcial com a Bíblia. Seja imparcial com a Bíblia. Viva ela em sua íntegra, na sua integridade. De Gênesis a Apocalipse, é tudo para você. E se você souber aproveitar, você vai viver e comer o melhor dessa terra. Esther precisou ser lembrada do seu propósito. Esther quase muda o coração, irmão. Mas Esther ouviu a intercessão de Mordecai, ou Mardoqueu, de acordo com a sua tradução. Ela estava num lugar de excelência, foi escolhida, selecionada, separada, passou por procedimentos de beleza, estava ao lado do rei, mas quando chegou a tribulação, ela, será mesmo? Eu não vou me meter nisso não, porque o rei pode até me matar. Quem entra na presença do rei sem ser convidado pode morrer, e eu tenho medo. Aí Mardoqueu, Mordecai, foi lá. Você está esquecendo porque você está nessa posição? Se você se esqueceu e não quer praticar o que você foi chamada para praticar, então Deus vai te tirar e pode colocar outro no seu lugar. Simples assim. E Esther reavaliou tudo aquilo que ela estava sentindo, suas emoções, os seus medos. Declarou um jejum e foi para cima, irmão. Não deixou seu coração ser mudado, influenciado por aquilo que ela estava vivendo.
Até titubeou, balançou, mas não caiu. O importante é que, nessa caminhada, nessa jornada, você permaneça firme. Mas quando ventos soprarem em você, você pode até, mas permaneça. Pode até balançar, mas não vai cair. Porque é na rocha que você está firmado. E quando é na rocha que você está firmado, vento sopra forte, mas não derruba aqueles que estão firmes no propósito do Senhor. Lembre sempre de Esther. Para que eu estou nessa posição que eu estou hoje? Ainda que você pense que a posição que você está, ninguém te observa, ninguém te vê, o Senhor está te vendo. E você sabe que esse é o melhor lugar? Quando a gente está escondidinho na presença de Deus, quando não tem aplausos, quando não tem ninguém para dizer, você fez bem, uau, parabéns. É quando ninguém te vê, mas quando você fala, aí você revela aquilo que você vive com Deus. Quando você fala, você expressa, não arrota egoísmo e não. Você fala com gentileza, com amor, com humildade, com carinho, com propósito. A palavra e não aquilo que você quer dizer, de acordo com aquilo que Deus quer falar. E isso é precioso, porque você se enche, e nada fica para você, é tudo para o outro, é para você abençoar o outro, é para você ver o outro sendo edificado, para você dar uma oração, dar uma palavra, trazer um abraço. E o que sobra para mim, então? A presença que te encontra naquele quarto, quando você está lá em silêncio para orar. Ou quando você começa a ler a palavra, ele começa a falar com você e aí você começa a chorar. E começa a ser ministrado por ele. Irmão, não existe nada mais precioso do que isso. Não se perca no caminho. Não deixe que seu coração se incline para caminhos errados. Não deixe que comentários te façam perecer. Não permita que a frieza tome o seu coração. Não deixe que as circunstâncias te façam desistir. Não permita que Nabal roube aquilo que o Senhor tem para você. Não esqueça para que você foi chamado a ser. Não esqueça o porquê você está caminhando. Você se lembra por que você está caminhando? Você se lembra por que Deus te chamou e te escolheu? Nós precisamos fechar os nossos olhos. Feche só por um minuto. Feche seus olhos nesse momento. Lembre o motivo de você estar caminhando hoje, de você estar nessa casa. Pergunte para você mesma, ou para você mesmo, será que eu estou bem? Eu estou bem? Eu estou bem? Realmente bem? Ou será que eu preciso de ajuda? Eu preciso de uma mão estendida, de uma oração, de um socorro. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Eu peço que aqueles que não estão bem sejam fortalecidos pelo Senhor nessa hora. Eu peço que a mente deles seja blindada pelo sangue do Cordeiro. Eu peço, Senhor, para que haja um firmar nos seus corações, para que haja um abrir dos seus olhos, para que haja força em seus pés para caminhar, sabedoria em suas palavras para falar, sutileza em suas palavras, sensibilidade em seus ouvidos para escutar a voz do Senhor, cura nos seus corpos enfermos, Senhor, estabilidade nos seus pensamentos, Senhor, que eles não sejam oprimidos pelo mal, mas que eles vençam o mal com o bem. Que eles não desistam da guerra, mas que eles possam enfrentar a boa batalha que o Senhor tem para eles. E que certamente o Senhor será um poderoso guerreiro ao lado deles e não deixará desistir. Muito obrigada, Senhor, pelo teu coração que é tão humilde e bom e nos escolheu para vencer. Salmos 108, versículo 1 diz assim: o meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei com todo o meu ser. Luquinhas, por favor. Meu coração está firme, meu Senhor. Eu vou louvar ao Senhor enquanto eu viver, com todo o meu ser, com toda a minha força, com toda a minha energia, na estação que eu viver, independente do que me acontece, eu continuarei louvando, independente de onde eu esteja, estarei louvando, independente das circunstâncias, eu continuarei.
Se coloque de pé em nome de Jesus.